Amém. Graça e paz, irmãs. Eu fiquei, como sempre, né, nervosa. Fica cheio de borboleta o meu estômago. A Tamires me avisou, acho que com um mês de antecedência, e aí eu já fui me preparando. E, assim, são muitas informações que o Senhor vem trazendo na nossa mente, e eu ansiosa, mas comecei a descansar no Senhor, né, e entender que se Ele me deu esta mensagem, é porque ao menos uma irmã precisa, né, ouvir esta palavra. Então, se apenas uma já aprender algo com a palavra do Senhor nesta noite, eu fico feliz. Amém? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui com vocês mais uma noite, para a glória de Deus. O Senhor pediu, né, tocou no meu coração assim que eu recebi o convite, para eu trazer uma palavra referente a dízimos e ofertas. Então, a gente vai falar sobre dízimos, oferta e generosidade. Porque, assim, é um tema sensível. Quando eu pensei nele, eu até disse assim, meu Deus, mas é um tema tão difícil, eu vou perguntar ao meu pastor se eu posso falar sobre isso. E aí ele me orientou que eu falasse para vocês de forma que ficasse mais ou menos como um testemunho, né? Falando de minhas experiências. Mas, para não ficar nas minhas experiências, eu fui buscar na palavra do Senhor experiência de mulheres, né, que o Senhor usou nesse sentido para a sua obra. Amém? Então, eu conversando com alguns irmãos, porque ninguém faz nada só, eu falei para ela e pedi oração. Ela disse, eu vou orar para Deus dar o título da tua mensagem. E aí ela disse a mim, Rose, o título da tua mensagem é Mulheres que Semeiam. Não é lindo? Mulheres que semeiam. Nós somos mulheres que semeiam. Por isso, vocês receberam. Alguém recebeu? Tem alguém faltando? Eu preparei aí uma receitinha de como semear sementes. Eu pesquisei como semear, e em cada passo do processo de semeadura eu botei um versículo para você, com calma, se deleitar em casa nessa palavra, pedir ao Senhor orientação para Ele falar contigo. Essa semente é só simbólica, tá? Não é para plantar elas, não. Mas você pode pegar cada uma delas e considerar assim, uma vai ser o meu filho, o meu esposo, o meu sonho, o meu projeto, porque nós fomos chamadas para semear. E assim como existem várias sementes, há várias áreas que você pode semear na sua vida, amém? Mas nós vamos estudar hoje um pouquinho, pela graça do Senhor, sobre, como eu falei, sobre dízimos, oferta e generosidade. Então, são várias folhinhas, olha, eu anotei aqui um monte de coisa. Eu fiz mais de uma vez, eu digo, Jesus, vem cá, que o texto é longo. Aí nós vamos começar a entender sobre dízimos, certo? Eu vou falar aqui o que eu entendi, né, nessa pesquisa sobre dízimos, e nós vamos ler lá em 1 Reis, vá preparando aí sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Amém? E eu coloquei aqui, tópico 1, dízimo. É a prática de dar a 10ª parte da renda ou produção para fins religiosos, geralmente para o sustento do templo ou comunidade religiosa. É uma prática de gratidão e reconhecimento da provisão divina. Amém? Então, quando eu e você dizimamos, nós estamos reconhecendo que aquilo que nós temos foi dado pelo Senhor, né? Nós administramos e parte disso nós devolvemos ao Pai para a sua obra. Amém? E nós vamos ler lá em 1 Reis. Vamos lá. 17, capítulo 17, a partir do versículo 8. É a história de Elias e a viúva de Serepta. Diz assim, então veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva
que te dê comida. Amém? Então, quando eu li aqui, eu disse, Senhor, ele vai... É o profeta Elias, não é? Porque um pouquinho antes, no capítulo 17, ainda no versículo 1, ele declara a Acabe que não haverá chuva, nem orvalho, até que ele fale novamente a palavra do Senhor, pedindo chuva a Deus. Amém? E ele vem saído de lá para Serepta, onde ele declarou a palavra do Senhor, dizendo que não iria haver chuva nem orvalho. E quando ele vem para Serepta, o Senhor diz a ele que iria usar uma viúva para abençoá-lo. E você se pergunta assim, como assim uma viúva? Porque se você voltar na história antiga, as viúvas eram totalmente desprovidas, não é? E muitas vezes nós nos sentimos assim. Quantas vezes a gente está no culto, chega a hora da oferta, do dízimo, e a gente acha que não tem nenhuma oferta para dar? Muitas vezes a gente, de fato, não tem. Eu não sei aqui quantas trabalham fora, quantas trabalham empreendendo, não é? Mas o Senhor, Ele sempre proverá na nossa vida algo para que nós possamos contribuir para o seu reino. Amém? E ela, como muitas vezes nós, não tinha ideia de que seria usada por Deus para abençoar o profeta, não é? Vamos lá continuar lendo que vocês vão entender. E aí, no versículo 10, diz assim, então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como o Senhor vive, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês, aqui apanhei 2 carvalhos. Vou preparar o resto da comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então, Deus tinha determinado, no início do capítulo, que uma viúva iria alimentar o profeta. Mas a viúva, na mentalidade dela e na situação em que ela se encontrava, quando ele pediu, ela disse, eu não tenho. Né? Ela olhou para o que ela tinha e disse, o que eu tenho, pouco dá para mim, para o meu filho, a gente vai comer, não tem orvalho, não tem chuva, não tem plantação, e eu vou morrer. Não é? Mas não sabia ela que o Senhor iria prover, porque nós somos providos pelo Senhor. Né? Então, você tem que entender que, ainda que você olhe para você nesse momento e ache que você não tem nada para oferecer, se você buscar o Senhor, se você ouvir a voz do Senhor, se você obedecer ao Senhor, você vai descobrir que há muito em você que Ele já colocou para você ofertar o seu reino. Amém? E aí ela diz isso, né? E Elias diz assim, não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois faze para ti e para teu filho. Então, quando eu li isso, eu entendi que ele representa o Senhor, né? Elias era profeta do Senhor, ele representava o Senhor, ele representava a palavra do Senhor, porque ainda não tinha a Bíblia, como nós temos hoje para nos orientar. E ele dá uma ordem a ela, né? E ela obedientemente ouve aquela palavra, pega aquele pouco de farinha e azeite que tinha, faz um bolo primeiro para o profeta. Isso é o quê? Isso é obediência. Isso é dar a primeira parte ao Senhor. Então, o dízimo é isso, é nós entendermos que o pouco que nós temos é desse pouco que nós vamos tirar e dar ao Senhor. Porque foi o Senhor que proveu o pouco. E a palavra do Senhor diz que se nós formos fiéis no pouco, no muito, Ele vai nos colocar. Amém? Aí, aqui no versículo 15, diz assim, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Olha o louvor da palavra, use a palavra, não é? Se alimente da palavra, olha aqui.
Foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Amém? E no versículo 16, ele diz assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, nunca deixem de dar aquilo que o Senhor pede a você, em primeiro lugar, achando que vai faltar, porque quando você dá ao Senhor, Ele é fiel para não faltar para você. Amém? Então, a gente aprende muito com essa passagem, não é? Da viúva de Sarepta, onde ela não acreditava que tinha algo que pudesse dar ao Senhor. E assim o Senhor fez multiplicar o pouco que ela tinha, e aquele alimento serviu para todo o tempo, até que voltasse a ter chuva e orvalho outra vez. Amém? E aí eu coloquei assim, um resumo, né, para a gente entender. Elias estava fugindo da seca enviada por Deus, e encontrou em Sarepta uma viúva que, mesmo em sua pobreza extrema, obedeceu à palavra do Senhor em um ato de fé e obediência, a dar a primeira parte do que tinha a Elias, o servo do Senhor. Como resultado, Deus multiplica a farinha e o azeite, que até que a seca passasse. Amém? E aí a gente se pergunta muitas vezes assim, né? A gente tem dúvida sobre o dízimo. Onde eu devo dizimar? Não sei se vocês já tiveram essa dúvida. Eu já tive um tempo, logo no começo do Evangelho, essa dúvida, porque eu aceitei o Evangelho, como hoje eu ainda não sou casada, né, legalmente, eu moro com meu marido, pai dos meus 2 filhos, há 26 anos, mas ele acha que casado é o que bem vive, não quer casar. E nas igrejas por onde eu passei, eu não podia ser membro da igreja, eu era congregada, né? Não podia ceiar, não podia descer as águas. E isso me doía muito. E como eu trabalhava demais, né, eu só estava lá nas folgas e nas férias ou feriados, quando eu estava de folga, porque eu trabalhava no comércio. E sempre as irmãs que iam pegar o nome de quem estava visitando, ela sentava perto de você, que ela não conhecia, e dizia assim: você faz parte de que igreja? Poxa, eu ficava com o coração doído, porque eu era de lá, eu fazia parte lá, né? Mas parece que assim o inimigo usava aquele momento para falar na minha mente: tu não és de Deus, tu quer ser uma coisa que tu não é, tu quer ser daqui e tu não é, né? E eu comecei a dizer assim: não, eu faço parte daqui e eu preciso encontrar algo do qual eu possa ter a firmeza de que eu sou parte dessa igreja. Eu posso não ceiar, eu posso não descer as águas, eu posso não ter carteirinha de membro, né? Mas eu faço parte da obra do Senhor. Como eu posso fazer? E aí eu fui me atentar para os dízimos e ofertas. E aí eu agarrei os dízimos e ofertas e disse assim: não, eu posso dar o dízimo e oferta sem ser membro? Eu posso dar o dízimo e oferta sem ceiar na casa do Senhor? Pode, irmã, você pode. Então, é aqui, é nisso que eu vou ser fiel, é aqui que eu vou demonstrar a minha comunhão com o Senhor. E passei a estudar sobre o dízimo, né? E aí eu tinha dúvida de quanto dá, de como dá, e eu fui aprendendo. E aí eu quero trazer para vocês, eu coloquei assim, ó, onde devemos dizimar? É comum que nós, e certo, né, que nós venhamos a dizimar na igreja local, onde a gente congrega. Porque eu já vi pessoas, né, que congregam na igreja, mas por algum motivo não acha que o recurso é bem usado, ou acha que assim, o dízimo é meu, eu dou aonde eu quiser. Né? Aí pega o dízimo e dá em outra igreja, e dá num projeto de alguma igreja, em algo assim. Não, o seu dízimo é para você dar na casa do Senhor, onde você congrega. Amém? De que rendas a gente pode dizimar? Nós podemos dizimar do nosso salário, se nós trabalhamos fora. Nós podemos dizimar do lucro do nosso negócio, se a gente vende alguma coisa, trabalha com alguma coisa. Eu coloquei aqui, do lucro do seu negócio, como de toda a renda que chegar na sua mão. Isso é importante, porque a palavra do Senhor diz que é de toda a renda que chegar na sua mão. Aí vem alguém e te dá uma oferta, vem o esposo e te dá um valor,
Toma, meu amor, eu resolvi te dar esse valor. Daquele valor, você vai tirar a oferta e vai dar ao Senhor, amém? Vai dar o dízimo, a oferta não, o dízimo. Você vai tirar 10% daquele valor e vai dar na casa do Senhor. No caso do lucro do que você vende, por exemplo, eu vendo cosméticos, né? Então, quando eu comecei a vender, praticamente eu não tinha lucro nenhum. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Isso está dando... Eu estou fazendo isso da maneira certa. E eu pensei em parar. Veja que Deus fiel, né? Eu pensei em parar. E aí, eu orando, pensando em parar. Eu disse, eu não sei, acho que eu não estou calculando isso certo e tal. E orando, de repente do Senhor, o pastor Jason disse, vai ter um curso aqui na IBAL de empreendedorismo, vai vir uma irmã, Edneide, vai vir a irmã Edneide, quem empreende aqui, venha. A gente veio, não foi, acho que Ruth estava, acho que Joselma estava, a esposa do Hortifruti estava. Pronto, a gente veio, né, ela falou com todos, junto, depois, individualmente. Eu não sei se todos tiveram a mesma aula que eu. E, assim, foi maravilhoso, porque eu trouxe tudo que eu anotava, eu tenho um caderno que eu boto tudo que eu compro, tudo que eu vendo, né? E aí eu trouxe tudo para ela, e ela disse, ótimo, Rose, está certo sim. E me ensinou a como colocar o frete das coisas em cada produto, né? A colocar o valor daquilo que eu decoro, que eu enfeito, para não perder nada. Então, ela me explicou. Então, quando for no final do mês, você vai abater o gasto em cima da venda. Você gastou o quê para vender esse valor? Você vai abater. Do que ficar, você vai tirar 10% e vai ser o dízimo que você vai dar à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu mesmo, sem carteira assinada, tenho, né, mantido o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Amém? E eu creio, e quando eu estava estudando, eu disse, Senhor, as irmãs vão achar estranho eu estar falando de dízimo, porque a gente vem sempre para a igreja atrás de uma palavra, né? Assim, que vai me trazer ânimo, vigor, mas essa é uma palavra de ânimo, porque se você ainda não dizima, você vai aprender hoje a dizimar e ver a bênção do Senhor vir sobre você e a sua casa. E você que ainda não dizima, busque ao Senhor, ore, peça a Ele estratégia e talento, porque Ele tem planos na sua vida, de você dizimar sim, de você ter sua renda sim. Amém? Eu creio nisso. Então, assim, eu estou aqui falando para incentivar também você a buscar, né, no Senhor algo que você faça e que possa lhe dar uma renda. Amém? Minhas irmãs sempre venderam revista, e eu sempre disse assim, eu não sei vender, não. Eu trabalhei no comércio 21 anos da minha vida, mas eu sempre disse, não, eu não sei vender, eu não sei, porque eu não sei ficar adulando a pessoa a comprar, a mentir para a pessoa comprar. Mas, se você tem uma necessidade e eu tenho um produto para vender, eu consigo vender, é o que eu faço hoje, amém? E preciso me especializar. E aí, para encerrar os dízimos e ofertas, eu deixei alguns... Eu busquei um versículozinho aqui para vocês meditarem no Senhor, que está lá em Romanos 11:36, que diz, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, tudo aquilo que ele nos deu é dele, a gente administra. E é necessário que a gente faça isso, né, cumprindo a palavra do Senhor. Amém? E como diz o nosso pastor, eu botei aqui, semeie em terreno fértil. E a casa do Senhor é um terreno fértil. Amém? Para você semear. E também o versículo de Mateus 6:21, que é o tema dos jovens esse mês, não é? Que a Igreja Batista comemora o mês dos jovens, né? Da juventude. Então, eles escolheram o mesmo versículo, Mateus 6:21, que diz, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém? Vamos lá para a oferta. Meu Deus, não tem tempo não ali, né? Mas é o que até 9 é. Eu fico com medo. A oferta é um ato de fé, gratidão e adoração, que reflete o relacionamento do fiel, você é o fiel, com Deus e sua disposição em contribuir para o bem-estar da comunidade e para a pregação do Evangelho. Amém?
Então, as nossas ofertas é também um ato de gratidão e adoração. Aí, lá no Tempo Kids, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de assistir o culto da Igreja Kids, porque lá tem um culto, amém? E lá as crianças ofertam e dizimam também. E tia Ju ensina sempre que, quando não tiver a oferta em moedinha ou em espécie, né, porque às vezes ele está R$2, R$5, R$10, depende do que o papai der. Aí Ju diz assim: você pode ofertar uma oração, né? Você sabe que tem alguém enfermo, então você ora com a mãozinha estendida para a caixinha de oferta, que agora tem um lindo gasofilácio. Você ora por aquela pessoa que está enferma, ou você ora em gratidão ao Senhor, você está dando uma oferta de oração ao Senhor, amém? E para a gente entender um pouquinho de como nós, assim como essa mulher, a Sunamita, né? Nós vamos ler lá em 2 Reis, procure aí, 2 Reis 4, do 8 ao 17. Nós vamos aprender com Eliseu e a Sunamita a ofertar, né, ao Senhor, amém? São só exemplos, tá? Tem vários exemplos. Por isso que eu disse que, quando eu comecei a pensar, veio um monte de coisa, mas o Senhor deu a direção de mulheres que semeiam. E lá em 2 Reis, eu pedi para vocês procurarem e eu nem fui lá. 2 Reis 4, do 8 ao 17. Nós vamos ler a história de Eliseu e a Sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Amém? Então, o contrário da primeira, essa tinha posses. Amém? E ela identificou que Eliseu era servo do Senhor. Então, nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar atentas às necessidades da igreja, à necessidade do nosso irmão, não é? E se nós dispomos de recursos dados pelo Senhor, Ele te deu, certa de que você também vai dar àquele que necessita. Amém? E aí ela decidiu, junto com o marido, a fazer um quarto para que ele se abrigasse. Vamos continuar lendo. No 10 diz assim: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponha-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém? Então, ela buscou uma forma de como ofertar a obra do Senhor, podemos dizer assim, né? Porque, como eu falei, naquela época não tinha muitas igrejas como a gente vê hoje, assim, muitas igrejas, cada um congrega em sua igreja, né? E não tinha a palavra do Senhor. Mas ela identificou que ele era um homem de Deus e ela quis ofertar algo a ele. E, enquanto eu estava lendo, refletindo, né, o Senhor me falou assim, ó, quando ela deu a oferta de um quarto, ela colocou uma cama, né, que significa descanso. Uma mesa, que nos leva a entender que existe um alimento. Uma cadeira, que trata-se de relacionamento. E um candeeiro, que serve para iluminar e abrir os olhos, nos permitindo ver. Então, quando nós nos relacionamos com o Senhor, com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor, Ele quer conosco, né? Ele quer nos dar descanso, Ele quer nos dar o alimento que nós precisamos, Ele quer um relacionamento conosco. E quando nós temos tudo isso com o Senhor, nós passamos a iluminar o local onde nós estivermos. Amém? Então, Deus quer não apenas o meu e o seu dinheiro, mas Ele quer trazer para você com isso descanso, relacionamento, amém?
alimento para a nossa alma, não só da palavra, mas também o alimento físico, como a gente entende bem aqui na igreja, não é? Eu já fiz parte em pelo menos 4 igrejas nessa minha caminhada, e as igrejas ajudam, toda igreja ajuda de alguma forma, mas é a primeira igreja que eu vejo ter um mercado onde você tem, antes mesmo da sua necessidade, a necessidade suprida. Como assim, irmã Rose? Por exemplo, meu esposo está desempregado desde 2019 e eu fui demitida em 2021. Não é? E aí nós morávamos no Curado. Ele comprou um apartamento com o dinheiro da demissão. Mas isso faz parte do meu testemunho, senão vai ficar muito longo. Mas só para vocês entenderem. Aí, diante de tudo que eu já enfrentei, que cabe a um testemunho, eu decidi me separar, na época, em 2017. Veio na minha mente assim que eu estava lutando por algo que só eu queria, e eu disse, meu Deus, eu acho que não é o que tu queres, tu está dando sinal para eu me separar, e tu vai tratar cada um individualmente, e decidi me separar. E aí eu disse assim, eu não vou pagar aluguel, não, eu vou comprar o que é meu. Então, eu disse ao meu marido, não dá mais, então, eu vou comprar a minha casa, eu só saio da sua casa quando eu comprar a minha, porque ele comprou o apartamento com o dinheiro dele, né? Aí, resumindo, agora a gente está aqui, porque a gente não era da vontade do Senhor que a gente se separasse, então houve uma reconciliação e a gente veio para cá. E aí ele disse, vamos para um apartamento novo, vamos começar uma história nova, vamos começar tudo novo, né? Porque o Senhor faz coisas novas, né? E aí a gente veio. E... Ai, eu me perdi. Do mercado. Eu queria falar sobre o mercado. E aí o apartamento está lá alugado. E parte da nossa renda hoje é o aluguel de lá, do apartamento que a gente saiu, que ele comprou. Ele alugou e a gente veio para cá. E aí o rapaz não tinha pago ainda, né? Hoje já é o quê? Hoje já é 8, né? E eu não tinha feito minhas compras ainda. Aí uma amiga precisando de uma cesta básica, ela me pediu ajuda, aí eu vim separar a cesta dela. E eu olhei para o mercado social e eu disse assim, meu Deus, lá em casa está faltando isso, isso e isso, né? E eu disse, não, Senhor, mas isso é para uma pessoa que esteja, de fato, precisando, né? Aí eu disse assim, mas não é tu que diz, não tenha vergonha. Se você precisar, fale com algum, né? Eu disse, isso é suprimento do Senhor, isso é bênção do Senhor. Eu digo, Senhor, eu vou levar o que eu estou precisando, né? E aí eu separei o que eu estava precisando, avisei os irmãos e está tudo certo, né? Porque o Senhor cuida de nós, irmãos. Então, antes que a gente venha precisar, Ele já supriu. Né? E como eu ia falar sobre dízimos e ofertas, eu digo, isso é o Senhor me tratando, porque a gente pensa que a gente não é orgulhoso, a gente pensa, não é, que a gente está todo certinho, direitinho, e o Senhor diz, eu vou te confrontar. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar de dízimos e ofertas de generosidade, que tu abunda, que tu abençoa, o que dizima, e eu estou precisando. Mas o Senhor disse, aqui, que eu já provi, antes que tu precisasse, você já estava cheio do que tu está precisando agora, né? Então, o Senhor fala conosco, trabalha na nossa vida, nos usa para abençoarmos uns aos outros, amém? Para resumir a história da Sunamita e Eliseu, o que ela quer nos ensinar, né? Ela identificou a necessidade do homem de Deus, assim como ela, nós podemos identificar as necessidades um dos outros, não por barganha, mas com amor. Como resultado, Deus a abençoou com um filho, um milagre que parecia impossível à sua idade avançada e à esterilidade do seu marido. Porque se você continuar lendo a história, porque se eu for ler, vai levar mais tempo, né? Mas se você for ler, ele ficou tão constrangido e ele foi tão beneficiado por aquilo que ela fez que ele desejou, grato a Deus, abençoar ela de alguma forma. E assim é comigo e com você, quando a gente se disponibiliza a abençoar alguém que trabalha na obra do Senhor, se você se disponibiliza a abençoar a obra do Senhor, Ele também vai te retribuir.
né? Não é por barganha, é porque o nosso Deus é um Deus que gosta de abençoar. E porque isso já está determinado na palavra dele. A palavra dele já garante que aqueles que dizimam e ofertam, o Senhor repreenderá o devorador, né? O Senhor fará abrir as janelas do céu sobre a nossa vida. Então, assim, já é consequência, né, da nossa gratidão em dizimar e ofertar, amém? E aí, como ela era rica, o que eu posso fazer? E o servo dele disse assim, olha, ela não tem filhos. E quando ele diz, olha, você vai ter filho, ela disse, não mente, Senhor, a tua serva. Não é porque ela disse, é impossível isso acontecer. E depois de um ano, ela foi mãe de um filho, não é? Para a glória de Deus, a palavra do Senhor se cumpriu. Amém? E tem mais história, mas aí não é para esse momento. A gente vai parar aqui. Amém? Aí eu coloquei assim. E você? Pare aí e pense. Tem algo que você tem achado impossível para o Senhor fazer na sua vida? Será que tem algo que, às vezes, eu e você diz, não, isso nunca vai mudar? Não é? Mas muda, viu? Eu sou prova viva de que muda. Um dos motivos que eu sofri muito no meu relacionamento é que meu marido bebia muito. Não era pouco, não, era muito. Ele bebia muito. E quando eu aceitei o Evangelho, com um ano depois que eu aceitei o Evangelho, porque eu aceitei igual a irmã Isis, diante de um louvor, aquilo se moveu dentro de mim, porque as pessoas diziam assim, rios de água fluirão do seu ventre, e eu não sabia o que era aquilo. E quando o esposo dela tocava no violão, no local de trabalho, onde a gente almoçava, dentro das lojas americanas do Shopping Recife, ele foi, na hora do almoço, tocar, e ela louvando. E ali eu senti a presença de Deus, aquele mover dentro de mim, uma coisa inexplicável, aquilo dentro, assim, fluindo, e eu maravilhada com aquilo. Só que a gente não sei o que a gente quer organizar, quer fazer do nosso jeito, né? E aí eu aceitei ali, mas não disse. Eu disse, não, eu vou dar um culto de ação e graça, porque eu não era cristã, mas já conhecia a palavra. E eu tinha pedido a Deus uma casa para a gente alugar, porque eu morava na casa da minha sogra. E aí a gente alugou uma casa, assim, maravilhosa a casa. Aí eu digo, eu vou dar um culto de ação e graça. E no culto de ação e graça, eu confesso e declaro que aceitei Jesus. Aí foi o que eu fiz. Aí, quando você dá o culto de ação e graça, você vai lá na frente, né? Dizer por que você está dando o culto de ação e graça. Aí eu disse, aí eu peguei todo o peito cheio, assim, eu disse, e eu estou aceitando Jesus também. Menina, aí quando a minha irmã estava lá dentro ajeitando os pratinhos para servir, né? Aí ela correu, me abraçou e disse, eu estou voltando para Jesus hoje. Amém? E a gente faz aniversário no mesmo dia. Quando ela completou 11 anos, eu nasci. Minha mãe foi para a maternidade me ter, né? Eu fui a bebezinha dela, da minha irmã. E aí, o Senhor faz isso conosco, né? Ele faz o impossível. E André bebia muito. E quando fez um ano da minha conversão, eu só vi essa irmã uma vez na vida. Deus só falou comigo assim uma vez na vida. No final do culto, eu na porta, esperando minha irmã, que é bem comunicativa, é de família, né? Aí ela falando com todo mundo na igreja e eu na porta esperando. E, enquanto ela estava conversando, veio uma irmã falando em línguas e traduzindo e indo em minha direção. Né? E ela pegou nas minhas mãos e aí ela falava em língua e ela traduzia. E ela dizia, eu tenho visto as tuas lágrimas à noite sozinha. E ela dizia muita coisa. Ela dizia assim, filha, eu te vejo e eu tinha muita necessidade de ser reconhecida por Deus como filha dele. Né? Porque como eu não era membro, como eu não era batizada, era como se eu fosse só uma mera visitante na igreja que eu acreditava fazer parte, servir ao Senhor. E aí ele também ali estava me curando dessa necessidade, né? E ele me chamava de filha e falava comigo. E ele disse assim, vou eu te levar para longe. Vou te dar uma bênção tão grande que muitos vão ficar admirados. Eu vou mostrar ao homem que sou na tua vida e vou converter o homem. Olha, em pouco tempo, Deus começou a mover as coisas. Mas não é porque eu mereço, não. É porque a palavra dele não volta atrás. É porque ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis.
E aí, o que é que acontece? André saiu dos 2 empregos que ele tinha. Ele trabalhava no Português e no Esperança. Ele foi demitido dos 2 empregos, justamente porque bebia demais, botava atestado em um e atestado no outro. Aí ele foi demitido de um e depois foi demitido do outro. E quando ele chegou e disse do segundo, ele foi trabalhar, daqui a pouco ele volta. Eu disse, tu não foi trabalhar? E ele disse, eu fui demitido do outro também. Aí eu disse, meu Senhor. Aí ele disse, mas agora a gente compra a casa da gente, ele disse. Aí eu disse, amém, que o Senhor faça assim como você disse. E eu não estava entendendo porque, apesar de ficar preocupada, eu não estava aperreada, né? Mas era o Senhor já trabalhando. E aí eu me lembrei do que ela falou, né? Que Deus ia agir. Eu disse, então isso já é o Senhor, né? Trabalhando de alguma forma. Então, tirou os 2 empregos dele. Em 15 dias, ele comprou o apartamento no Curado. A gente lavou e foi morar. O nosso apartamento é térreo. Tem uma área de 6x8 que a gente morou, né? E aí, quando o Senhor fez isso, eu disse assim, meu Deus, é a palavra. Porque ele disse, eu vou te levar para longe, longe da família dele, que tudo era motivo para beber. E a gente tinha um monte de problema. A bênção grande era uma casa própria. Ter uma casa própria é uma bênção muito grande, né? E quando a gente foi morar lá, ele passou 5 anos desempregado. 5 anos desempregado. E eu, como operadora de caixa nas lojas americanas, eu trabalhava quando a gente foi para lá. E aí, nesses 5 anos de desemprego, tá vindo, né? Eu vou falar. Era só o meu salário das lojas americanas, de operadora de caixa, um salário comercial, um pouquinho mais que o salário mínimo. E eu disse assim, não, pai, é a tua palavra. Tu disseste que ia me levar para longe, porque todos diziam assim, como é que tu vai morar tão longe da tua família? O menino com 7 anos, porque o meu filho mais velho só tinha 7 anos. Aí eu disse, a gente vai assim mesmo, e a gente foi, né? E aí, ele desempregado, eu fiz faculdade dentro desses 5 anos que meu marido ficou desempregado. Eu fiz faculdade. Eu fui promovida de operadora de caixa para assistente comercial, vim trabalhar nas lojas americanas de São Lourenço da Mata. A gente montou toda a loja e eu vim promovida como assistente comercial. Aqui, minha supervisora disse, você vai grudar no gerente, você vai ser uma supervisora também, porque ela foi promovida como gerente para a loja americanas de Carpina. Aí foi o que eu fiz, eu fiquei grudada no gerente, o que precisava eu estava lá, eu abria a loja, né? E tudo que tinha para resolver eu já resolvia. Quando ele chegava, eu disse, eu mandei fulano fazer isso, aquilo outro. E aí ele disse, eu vou preparar você para ser gerente. Eu digo, não, menino, não precisa não, não quero não. Não, eu fui para ser supervisora. Aí ele me promoveu para supervisora. E quando me promoveu para supervisora, ele disse, vai estudar, vai fazer faculdade. Eu digo, não, Flávia, supervisora está bom, não quero ser gerente, não, é muito problema. Eu estudei em colégio público, eu não vou passar numa faculdade, eu não tenho como fazer faculdade, não. Meu marido desempregado, ele disse, Rose, tem um monte de faculdade, Rose, faculdade é diferente, quando tu estiver lá, tu vai desenrolar, eu tenho certeza. Aí minha amiga lá da loja foi fazer faculdade também. Aí ela disse, Rose, bora fazer a prova? Se der certo, a gente faz, amiga. Se não der certo, não deu. E aí a gente fez a prova, a gente passou. E meu pai, que nunca foi de fazer nada por nós, né, as filhas, ele ficou sabendo. Aí ele disse assim, se ela passar, diga a ela que eu pago a metade da faculdade. Aí pai pagava R$100 e eu 100. Eu fiz faculdade na IPESO, era R$200. Então, assim, o Senhor fez, né, tudo isso na minha vida, e nesse tempo o André, que bebia muito, ficou os 5 anos desempregado, e eu orava muito para Deus tirar a bebida dele, até que o Senhor tirou. Mas, relacionando ao dízimo, quando ele ficou desempregado e a gente foi para lá, eu deixei de dizimar, porque ficou muito apertado. E aí eu passei um tempo sem dizimar. Mas aquilo me incomodava demais. Eu ia orar, não tinha paz em orar, eu ia para a igreja, não tinha paz de estar na igreja, porque o Espírito Santo me cobrava dizimar. E aí eu disse, não, se eu posso dever a Deus, eu posso dever a qualquer outra coisa. E eu decidi, quando eu receber esse mês, eu vou dizimar. E eu ainda não estava fazendo parte de nenhuma igreja, estava visitando ainda. Aí eu fui para uma igreja chamada Vila Verde, Assembleia de Deus Vila Verde. Acho que tu sabe qual é, né? Pronto, aí eu fui para lá no domingo, e dizimei no gasofilácio, não, na salva, né, que eles passam.
E aí eu botei, aquilo foi um refrigério na minha alma, uma paz aquilo me trouxe. E Deus é tão tremendo que eu dizimei no domingo. Na quarta-feira o telefone tocou e meu marido conseguiu paciente particular. E eu disse, glória a Deus, ele vai voltar a trabalhar. Mas com pouco tempo, Deus tirou o trabalho dele. E eu disse, gente, o que é isso, né? E orando, e o Senhor disse assim, eu sei, eu entrei no banheiro das Lojas Americanas, onde fica a privada para ninguém ver, eu me ajoelhei ali e chorava tanto, porque eu via ele chorar também. Eu acordava de madrugada, ele não estava na cama, ele estava na sala chorando, porque estava desempregado. Aí eu chorando por causa dele, aí Deus falou comigo assim, você quer passar por tudo que você já passou, eu sei o tempo de tirar da prova. Quer dizer, ele deu o paciente particular para me mostrar que tinha recebido o meu dízimo, né, que era comigo, mas que meu marido não estava preparado para voltar a trabalhar. Né? Deus estava fazendo um processo nele. E aí, ele, com o tempo, ele deixou de beber. Mas os detalhes eu digo no testemunho. Aí, meu marido deixou de beber. Amém? Então, assim, isso era uma coisa impossível para mim. Porque o meu marido bebia muito, gente. Para você ter uma ideia, ele falava comigo na terceira pessoa, porque não era ele. Eu dizia a ele, André, quando tu bebe, não é tu, André. Até o primeiro gole é você. Depois do primeiro gole é o inimigo, não é você. E uma vez eu me arrumando para ir para a igreja, ele chegou bêbado. Aí ele olhou para mim e disse, ó a cara dele aí. Ele botava o rosto dele bem assim, em cima de mim. Ó a cara dele aí, dê na cara dele agora. Ele disse comigo. Aí eu botei o dedo na cara dele e disse, eu não vou dar nele. Está ouvindo? Em nome de Jesus, eu não vou dar nele, porque ele é o meu marido e eu não vou dar nele. Porque não era meu marido, era o inimigo agindo na vida dele. Para você ter ideia do quanto esse homem bebia. Mas vai ficar para o testemunho. Voltando para aqui, não é? Assim como para Sunamita, o Senhor fez o impossível, Deus fez o impossível também na vida do meu esposo. Amém? E está concluindo a obra, eu creio, em nome de Jesus. Porque muito dessa profecia que a irmã falou, o Senhor cumpriu na minha vida. Amém? Vamos falar de generosidade. Vamos aprender a ser um pouquinho mais generosos. Isso é para mim e para você. Amém? Generosidade é a virtude que agrada a Deus e traz bênçãos para quem dá e para quem recebe. É uma característica essencial da vida cristã. Um convite a vivermos uma vida abundante, abençoando e sendo abençoados. Amém? Lá em Atos 20, 35 diz, é mais feliz quem dá do que quem recebe. Provérbios 11, 25 diz assim, quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Amém? E para falar sobre generosidade, eu escolhi lá em Lucas, abra aí, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, que diz assim, aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Ia os 12 com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Amém? Então, muitas mulheres que foram tratadas, saradas, curadas, libertas pelo Senhor, depois disso, né, por generosidade, por gratidão, elas conseguiram ajudar Jesus na sua caminhada, né, no seu ministério. Maria, Madalena e Joana, essas mulheres são destacadas por Lucas como discípulas que serviram a Jesus e a seus discípulos com seus próprios bens
Elas não apenas seguiam Jesus, mas também proviam financeiramente para ele e seu ministério. Este é um exemplo claro de como a generosidade feminina foi fundamental para o sustento do ministério terreno de Jesus. Amém? Então, assim como elas, o Senhor nos convida hoje a não só seguirmos ao Senhor, mas também contribuirmos para a sua obra, para o seu reino. Amém? Jesus ainda conta comigo e com você, como contou com essas mulheres. Amém? Seja generosa. O que aprendemos para o nosso dia a dia? Estamos chegando no finalzinho. Os exemplos dessas mulheres nos ensinam lições valiosas sobre como devemos viver uma vida de generosidade e serviços a Deus hoje. A generosidade não é apenas sobre o que damos, mas sobre a fé que nos impulsiona a dar. Priorizar o reino de Deus, assim como essas mulheres priorizaram o sustento dos profetas e o ministério de Jesus, somos chamados a colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, inclusive em nossas finanças. Amém? Nem todos temos os mesmos recursos, assim como a gente viu, né? A viúva que não tinha praticamente nada, a viúva a sunamita, que era uma mulher rica e ofertou, e as mulheres de Lucas. Nem todas teremos os mesmos recursos, mas todas podemos servir a Deus com o que possuímos, seja através de bens materiais, tempo ou talentos. Amém? Busquemos sempre honrar a Deus com tudo o que Ele nos tem dado. Ao fazê-lo, também experimentaremos a alegria e a provisão do próprio Deus em nossas vidas. E aí eu coloquei aqui uma curiosidade de quando eu estava estudando, não é? Eu vou chamar de curiosidade, mas é ensino mesmo, referente aos dízimos, principalmente. Há um perigo no dízimo, não é? Há um perigo. Então, nós precisamos ficar atentos. E qual seria esse perigo, Rose? Perigo é reter o dízimo. Né? Nós não devemos reter o dízimo. Nós devemos dar o dízimo em sua totalidade, como está lá em Malaquias 3,10, que a gente bem conhece. Né? Também é perigoso nós subtrairmos do dízimo. Não fique com parte. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Você vai usar assim, uma parte eu vou dar de dízimo, o resto eu uso de oferta. Porque, às vezes, a pessoa sem sabedoria separa 10% do salário, mas daquele 10% ela diz assim, digamos, o salário mínimo é o quê? 1.518. Aí eu vou dar vou dar R$100 de dízimo e 51 eu vou considerar que é oferta. Não, o dízimo é os 151. Certo? A oferta é um valor fora o dízimo, a parte do dízimo. Amém? Então, não subtraia, não administre o dízimo. Dízimo não se administra, dízimo se devolve à casa do Senhor. Lá eu botei aqui Atos 5, do 1 ao 11, mas aí era para a gente ler o versículo 4. Alguém quer abrir aí e ler? Atos 5. Aí você vai ler só o versículo 4. Se não me falha a memória, vai falar de um casal. Acho que é Ananias e Safira, né? Que eles vendem uma propriedade. Achou, Sandra? Pode ler. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém? Foi porque, naquela época, eles vendiam seus bens e repartiam com todos. Não é? E Ananias e Safira, querendo mostrar que eram pessoas que ajudavam, que faziam, eles acharam, né, que poderia ocultar do Senhor. Né? Eles resolveram vender a propriedade deles, mas eles guardaram uma parte e deram outra. E quando ele foi entregar, né, o Espírito Santo revelou, acho que é Pedro,
ou foi a Paulo? Revelou e ele disse, não é teu o dinheiro? Não seria justo você vender e ficar com o que você quisesse? Não é porque ele poderia vender, dizer assim, ó, eu vendi, vou ficar com tanto, e esse aqui vai ser a minha oferta. Não é? Mas não, eles deram como se aquele valor que ele deu foi o preço total do bem que ele vendeu. E, na verdade, não foi. Então, assim, que a gente não administre, há um perigo nisso, né? A gente tem que entregar na totalidade. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas. Há outro perigo também, que é subtrair o dízimo, achar que é um ato pequeno ou simples, nos privando das bênçãos. Então, às vezes, a gente diz assim, mas esse negócio de dizimar é da lei, ficou no passado, tem até estudos, né? Porque eu não vou entrar nesse mérito, mas se você for estudar sobre dízimos, tem pessoas que acham que depois que Jesus veio não precisa dizimar, que isso foi algo da lei. Mas, se você estudar, você vai ver que não foi algo da lei, né? Que Jesus retifica que sim, deve-se continuar dizimando. E eu estudando, ainda no estudo que eu estava pesquisando, diz que agora, na graça, né, Paulo nos convida a darmos ainda mais, porque na lei era 10%. Agora, né, nós somos convidados a dar abundantemente, generosamente, mais do que o necessário, porque ser generoso é dar mais do que se pede. Então, se você puder dar mais do que 10%, dê. É bênção do Senhor na sua vida, amém? Aí, promessas. Consequentemente, tem promessas para quem dizima e oferta. Lá também, Malaquias diz, né? Acho que é Malaquias 3:11, que diz que Deus abrirá as janelas do céu. As bênçãos serão não somente financeiras, mas serão espirituais, emocionais, porque muitas vezes as pessoas só ligam o dízimo a dinheiro, a você ter bens, a você ter carro, a você ter casa boa, não é? Mas as bênçãos que provêm do ato de ser dizimista não é só isso, né? Eu experimentei um tempo sem dizimar e dizimando. Então, você percebe a diferença, né? Quando a gente dizima, o cartão, a fatura do cartão vem menor. Quando a gente dizima, a gente adoece menos, sabe? Assim, é extraordinário como as coisas corroboram para que você fique bem, né? Não digo financeiramente, porque às vezes até chega a faltar, mas você não tem falta de nada. Você entende? Você pode não ter dinheiro, você pode não ter muito dinheiro, mas o que você precisa, você tem, porque o Senhor supre, o Senhor é fiel, o Senhor não deixa faltar. Amém? Aí eu coloquei lá em Ageu também, para a gente ler, Ageu 2, do 6 ao 9, mas eu acho que vai passar, eu tenho só 5 minutos. A segunda bênção é que Deus repreenderá o devorador. É isso mesmo, eu coloquei aqui Malaquias 3:11. Amém? E nós teremos felicidade plena. Quando a gente dizima ao Senhor fielmente, nós temos felicidade plena, que está lá também em Malaquias, capítulo 3, versículo 12. Porque nós ficamos despreocupados, irmãos. A felicidade, a alegria não está em a gente não ter problema. Está em a gente poder descansar, em servirmos a um Deus que, diante de todos os problemas que nós tivermos, Ele é a solução. A gente pode descansar, porque Ele vai resolver, Ele vai dar a resposta, Ele vai cuidar de nós enquanto estivermos no deserto. Amém? Eu vou pegar uma aguinha ali. Eu também trouxe para vocês um dado, uma pesquisa. Eu vi até numa reportagem. Aí isso eu vou anotar para falar para as meninas. No último censo que fizeram sobre os lares, né, do Brasil, identificou-se, né, o censo, acho que 2022, o último, identificou-se que os lares brasileiros, de cada 100 lares brasileiros, 52 são chefiados por mulheres. 52 de cada 100 são chefiados por mulheres.
E aí existem os lares que, mesmo sendo casadas, né, morando com o marido, a mulher tem a maior renda. Né? Às vezes eles trabalham, mas o talento é da mulher. Tipo assim, a mulher faz bolo e o marido faz a entrega. Né? Aí diz que 29 das casas onde as mulheres são as responsáveis, há a presença de pelo menos um filho e também, às vezes, a ausência do cônjuge. E a cada 3 lares, e a cada 10 lares, 3 desses lares, a cada 10 lares, 3 desses lares são de mãe solo. Amém? Então, quando eu vi essa pesquisa, eu disse, glória a Deus, faz sentido, né, eu trazer essa palavra sobre dízimos e ofertas, porque o Senhor quer que eu e você administre bem o recurso que Ele tem colocado em nossas mãos, para que não falte nada, nem para mim, nem para você. Amém? Então, que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês. Eu não sei como anda a vida financeira de vocês, não é? Por experiência própria, eu digo a vocês assim, façam um propósito com o Senhor. Como a gente estava falando, né? O título da mensagem é Mulheres que Semeiam. Leiam o que eu coloquei para vocês aí nesse panfletinho. Mas escolham começar a semear na casa do Senhor, na obra do Senhor. Comecem a semear nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor vai fazer abundar. Você vai colher muitas bênçãos quando você colocar no seu coração, obedecer ao Senhor nos dízimos e ofertas. E também quero dizer a vocês que, como existem várias sementes, porque aí está a semente do girimum, foi a mais fácil de acessar para mim. Existem vários tipos de semente. Então, eu quero dizer a você que a palavra do Senhor lançada sobre a vida do seu filho, do seu marido, do seu lar, do seu negócio, do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus projetos, também são sementes que devem ser plantadas em nome do Senhor. Plante na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. E Deus vai fazer germinar e dar fruto. Amém?